E, gente, vamos então estrear o nosso quadro Mulher que Inspira. E nós estamos estreando aqui no podcast Pode Tudo com uma querida amiga que o Senhor me deu, me presenteou, a pastora Catiane Antoni, ela que é mentora de mulheres, idealizadora da Conferência Plenas. Seja bem-vinda, pastora Cátia. Obrigada. Que alegria te receber aqui. Que honra minha estar nessa mesa aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu conheci a pastora Cátia ano passado, fui para o Plenas, né? Algumas amigas, conhece o Plenas? Não, que é isso e tal. Eu fiquei sabendo, fui, achei uma bênção mesmo. E esse ano voltamos lá. Conheci a pastora Cátia ano passado, de relance, assim, rapidinho, não foi? Sim. E aí, esse ano teve o chá, primeiramente, que eu também fui rápido, estava com programação na igreja, mas estive nessa conferência, meu Deus, e o que foi isso, gente? Nossa, a gente ainda está embriagado, né? Ainda estamos embriagados com tudo que Deus fez. Eu não tenho nem palavras agora, assim, porque a gente está recebendo muitos feedbacks, muitos testemunhos, né? Sobre essa edição. Eu acho que você vai fazer as perguntas e a gente vai desenvolvendo. Mas foi incrível mesmo. E foi uma honra ter você com a gente, né? Levou uma caravana, Sim, já começou ali, caravana, né? Estreando também uma caravana, Belvedere. Foi lindo. Foi maravilhoso. Essa foi, há quantos anos acontece? A quarta edição. A quarta edição. Desde 2020. E como surgiu essa ideia? Como foi que Deus ministrou esse projeto na tua mente? Em 2017, iniciou em mim um incômodo, sabe? Aquela sensação, eu preciso de algo mais. E aí eu tomei como um posicionamento, eu falei em 2018 seria, né? O próximo ano, eu vou investir na minha chamada. Então eu vou participar mais de congressos, seminários, eu quero investir nisso. A gente sempre tira um ano, eu vou fazer uma faculdade, uma pós, um curso, uma mentoria, né? A gente às vezes faz esse planejamento. E eu planejei em 2018 iniciar esse investimento. Eu vou investir, eu vou atrás, eu vou buscar. E eu fui para a internet. Eu busquei, assim, conferência para mulheres. E eu achei uma em Brasília. E o tema daquela conferência me chamou a atenção. Sem rivais. Uau. Eu falei assim, eu vou nesse lugar. Só que naquele dia, naquele momento, eu estava desempregada. Então, a nossa vida financeira estava passando por alguns ajustes. E aí eu fui falar com meu esposo, né? Será que tu consegue investir? Aí ele falou, não, tá fora do orçamento. Meu marido é contador, né? Pastor e contador, então tem que ter um planejamento orçamentário, né? Sim. Eu falei assim, Deus, mas se o Senhor colocou esse desejo no meu coração, né? Eu, em espírito, falando, o Senhor também vai me dar condições de realizar. E uma das coisas que eu sei que eu tenho, isso é legal a gente reconhecer que nós somos, é a ousadia, né? Eu não paro no primeiro não, eu não desisto facilmente. E aí eu não levei aquilo como uma desobediência para o meu marido, né? Assim, que ele falou que não tinha. Eu falei, tá, mas e aí, se eu tiver, né? Ele vai me abençoar. E aí eu chamei minha pastora diária e mais algumas amigas pastoras. Nós fomos em 5 mulheres, 5 pastoras fomos para Brasília. E nós vendíamos sopa, a gente juntava o dinheiro, eu deixava de fazer a unha, porque olha só, foi interessante que meu marido falou assim, não está no orçamento. Mas toda semana ele me dava um dinheiro para fazer uma escova, para fazer uma unha. Então, se eu me posicionei para investir na minha chamada, eu tive que renunciar a isso. Ei, Deus está falando, tá? Não sei se você está prestando atenção. Joga aqui para mim, Isaías. Deus está falando, porque tem mulher que fica só botando desculpa. Exatamente. Né? Só botando desculpa. E eu sempre falo assim, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Sim. E desculpa tá assim, olha, Deus está falando com você, preste atenção. Sim, e aí foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu parei de fazer unha, de fazer a escova toda semana, eu juntava o dinheiro para pagar a parcela. Gente, o ingresso daquela conferência era R$300, que nós fomos num pacote premium. A gente parcelou num cartão de 6 vezes. 6 vezes. A pastora pegou a irmã dela, filha, vamos comprar os ingressos, vamos, pastora, parcela de 6 vezes. Parcelamos de 6 vezes, a passagem também, e a gente ia pagando. Então, quando chegava no final de semana que meu marido me dava o dinheirinho da escova, ó, pastora, dinheiro da parcela, pastora, o dinheiro da passagem. E foi assim que nós fomos. E ainda, olha só, quando a gente tem essa... O Senhor, ele conhece nossa motivação. Nesse ano, o meu sogro, ele foi desligado de uma empresa onde ele trabalhava há 17 anos. E ele teve uma boa rescisão. E ele simplesmente falou assim,
quero te dar R$1.000. Uau, meu Deus. Quero te dar R$1.000 para tua passagem. Então, olha só, eu não tinha dinheiro, né? A gente conseguiu pagar tudo e ele ainda me abençoou. Glória a Deus. Então, assim, quando nós queremos, quando a gente se esforça, Deus envia o reforço. É verdade. Né? E aí aconteceu isso. Então, em 2018, eu fui para Brasília a primeira vez. Eu fui 3 anos já lá. Depois fui em São Paulo e em outros lugares também. Mas naquele ambiente tão grandioso, eu achei muito incrível a idealizadora daquele lugar. Eu lembro quando eu cheguei em casa, eu falei para meu marido, eu falei assim, de toda aquela estrutura, teve uma coisa que me tocou. A simplicidade dela, ela andava pelo meio, sabe? Pelo meio das pessoas, no hall de entrada. E eu falei assim, é difícil de ver isso hoje. Às vezes, no meio que a gente vive, tem uma conferência, ela se tranca na sala, ninguém tem acesso. Nem as próprias ovelhas. E eu senti isso, eu falei assim, Senhor, eu quero essa porção. E naquele ambiente profético, eu lembro, ela falou assim, vocês, porque eram mulheres de várias cidades, de estados, tinha de outras nações. E ela falou, liberou uma palavra profética, que nós faríamos isso também nas nossas comunidades, nas nossas cidades. E aí eu voltei com aquela vontade, 2018. Você morava em Manaus? Morava em Manaus ainda. E aí, na época, meu esposo, em 2000, já era pastor de igreja, né? Nós éramos assembleianos aqui, toda a nossa vida assembleiana. E eu falei, eu quero fazer isso para as mulheres. Quando foi em 2019 para 2020, eu senti vontade. E aí eu falei para ele e ele aceitou o desafio. Como era muito novo essa questão, e a gente estava dentro da igreja, então inicialmente foi um valor simbólico. R$35 que a gente pediu. Nós trouxemos a primeira vez, foi a Isa Reis, e a outra ministrante foi a Luciana Freire, né, do Authentic. Então, o tema era Mulheres Influenciadoras do Reino. E foi na própria igreja? Foi na própria igreja, que meu esposo era pastor dirigente. E todo o restante dos custos nós custeamos. A gente já iniciou assim, ninguém fez, vamos, se der certo a gente cobre. Não, a gente já falou, vamos pedir só 35 e o resto nós vamos semear. E essa semente está gerando frutos até hoje, né? Para a honra e glória do Senhor, a gente mora no Sul, então eu tenho certeza que isso é fruto da nossa colheita. Quem sabe o que planta, né? Tem aquele ditado, não teme a colheita, e eu tenho certeza disso. E nesse ano a gente meio que voltou para a origem, né? Teve algumas sementes nossas ali. Enfim, então inicialmente começou assim, para eu abençoar a vida das mulheres da minha congregação, que na época meu esposo era pastor, da nossa área, da comunidade ali na Cidade Nova. Mas eu fui surpreendida. Tinha mulheres de todos os lugares de Manaus, de várias denominações. Tinha mais gente de fora do que de dentro. Meu Deus. Então, naquela minha frustração que eu tinha feito para a nossa, né, ali, para a nossa área, para as colegas pastoras, tinha mais gente de fora do que de dentro. E eu pensei em desistir, porque eu falei assim, parece que não foi muito bem aceito. Aí foi quando o Senhor falou, mas é que esse projeto não é para esse lugar somente, não é sobre essa denominação, não é sobre essa instituição, é do meu reino. E eu vou expandir. E aí foi assim que começou. E na segunda edição... Nós fomos para o Plaza Shopping. Uau! E foi com a pastora, com a pastora Viviane Martinelli. Gente, é uma proeza, né? Meu Deus do céu. Só Deus faz essas coisas, gente. Aí eu fiquei sabendo na igreja, acho que foram 3 discípulas que foram. Eu digo, gente, mas eu não sabia disso e tal. Foram elas que me falaram sobre o pleno. Pastora, foi lindo, foi emocionante, foi de Deus e tal e tal. E aí já no ano seguinte eu estive lá. Já foi num ambiente maior, não é? Sim, ali. A gente já dobra o público ali, né? A gente vai para 500 pessoas e foi incrível. E esse ano, qual foi a quantidade de mulheres alcançadas? A gente chegou lá perto de 1.000, igual quando o ano passado. 1.000 mulheres ali. Tinha 1.000 mulheres. Aquele templo vai até 1.500, mas a nossa meta era 1.000. Sim. A gente chegou pertinho lá, bem pertinho. E foi incrível. Foi. Eu não pude ficar de noite, Foi queria incrível. muito ter conhecido a Índio, né? Mas conheci ela num evento lá em Criciúma com a pastora Viviane Martinelli, né? E já ouvi muito feedback do quanto foi grandioso. Nossa, mas foi diante poderoso. de Deus, pastora, de manhã, aquela mesa, Sim. né? Aquela mesa, eu disse, Senhor, se fosse só isso, eu já teria valido a pena, eu já sairia daqui edificada, fortalecida. Sim. Né? Foi uma mesa assim, uma mesa de cura, foi assim transformador. A tarde também foi algo maravilhoso. Amém. E eu lembro que esse tema que Deus ministrou ao seu coração, em seguida houve
o congresso, né, da pastora Viviane Martinello, falando sobre isso também, Deus confirmando. Sim. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que é voltar para a origem, pastora Cátia? A origem é o início, né? É onde tudo começou. É o início, é o start. Eu recebi esse tema em março de 2022, quando ainda a gente estava organizando a conferência de 2022, Mulheres Improváveis. E eu estava naquela luta, porque todo ano eu penso em desistir, né? Eu acho que tu passa por isso. E eu falei para o meu marido, esse é o último ano, é muito trabalho. E aí, só que aí eu toda vez eu falei, ele falou, toda vez tu fala que tu vai parar. E aí, só que o Senhor já me deu. Aí eu falei, olha, já tem um tema, mas tu não disse que não ia fazer mais. O Senhor me entregou esse tema em março de 2022. Mulheres do Reino, de volta à origem. E aí foi muito incrível, porque eu fui vendo as coisas acontecerem, sabe? E eu até tive uma preocupação, porque agora eu congrego no Mivan, né, lá em Santa Catarina, e elas começaram um trabalho com o tema de volta à origem. E eu falei assim, gente, eu conversando com as minhas amigas mais íntimas, eu falei, gente, é o mesmo tema. Vai parecer que eu estou copiando. Aí ela falou assim, não, amiga, é porque você está sensível a voz do Espírito. Sim. Deus está falando. Na verdade, é um alinhamento do reino, né? E aí eu entendi isso. Eu falei, amém, é isso. Eu sei o meu coração, né? Então, eu segui. E foi em 2022 que ele me deu esse tema. E quando a gente fala inicialmente de volta à origem, dentro do meu testemunho, as pessoas ficaram imaginando que era só para voltar para casa, né? Porque eu tive esse retorno, esse regresso para dentro de casa. Eu sempre trabalhei. Em 2021, Senhor, eu tive uma experiência com Deus e Deus fala, volta para tua Jerusalém. E eu gritava, chorava, e eu estava com a minha pastora. Gente, eu nunca ia para nenhuma conferência para fora de Manaus ser minha pastora diária. Nós viajamos, pastora Nilziete Pires. Nós viajamos muito juntas, e nesse foi um encontro de pastoras em Balneário Camboriú. A Viviane Martinello estava ministrando também, e eu tive essa experiência. E eu chorava porque eu não queria deixar meu emprego, sabe? E aí, quando a gente estava no quarto do hotel, eu falei, pastora, como vai ser isso? Eu vou ter que ficar pedindo dinheiro do Gilmar. Ela falou, filha, Deus não vai deixar faltar nada, né? E assim foi, né? E assim é. Até mais do que eu tinha quando eu trabalhava, sabe? E por isso que eu tenho uma palavra muito forte no meu coração, e por onde eu falo, eu digo assim, a obediência, ela te protege. A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, sabe? E ser muito intencional, muito de verdade. Se eu ouço uma palavra de Deus, eu vou até o fim, pode ser quem for, tá falando do meu lado, sabe? E eu lembro do ano passado, quando nós fizemos lá no Vasco Vasques, a gente estava em 1.000 pessoas. A gente começou com 250 na congregação de número 8, área 71. Nós fomos para o Plaza 500 pessoas, e ano passado foi 1.000 pessoas. E eu lembro que naquele dia, quando terminou, sabe, todo mundo veio te elogiar, veio tirar uma foto. E eu lembro de uma amiga, uma mulher de Deus, falou assim, amiga, eu já vejo 2.000 pessoas ano que vem. Aí eu fiquei, né, amei. E a minha equipe meio que se empolgou, pastora, 2.000 pessoas. Eu falei, eu não tenho esse direcionamento. E eu não me movo pela expectativa dos outros, sabe? Eu me movo pelo propósito, pela voz de Deus. E tem uma pergunta aí que eu vou te responder também sobre isso depois. Eu já saí do roteiro, pode falar. Por exemplo, porque eu vi que você ia me perguntar sobre como foi que iniciou o Teams. Esse ano a gente ali na programação, organizando, e as pessoas me mandando mensagem, pastora, libera para os homens, faz para os homens. A gente tem isso já como os plenos. Né? Isso daí já está desde a segunda edição, as pessoas pedindo. É uma necessidade, a gente não pode negar. Nós temos muita movimentação para as mulheres, muitos ajuntamentos de mulheres, e os homens não. E isso é uma grande falha. Porque às vezes a mulher está dentro daquele ambiente, ela recebe uma palavra, ela chega em casa, o homem rouba a semente dela, né? Usado ali, desculpa, mas usado pelo inimigo mesmo, e ela acaba não conseguindo fluir naquilo que ela recebeu de Deus, porque ela não está em conexão com o marido. Só ela busca, ele não busca. Só ela está querendo, ele não vai. Mas isso é uma necessidade. Mas a gente também não se move por necessidade, a gente se move por propósito. E quando eu comecei a ouvir muitas pessoas, eu recebi algumas mensagens, libera para o homem, né, vai vender mais. Aí eu fiz a minha oração na pia, no fogão. Isso não é um clichê, é realmente onde eu passo mais tempo da minha vida hoje ali, né? E meu esposo, ele é testemunha disso. E eu falei, Deus, eu não quero abrir
vagas para homens só para vender mais ingressos, ou porque é uma necessidade. Eu quero me mover pelo teu propósito. Então me direciona, o que eu preciso fazer, o que pode ser de novidade esse ano que eu esteja alinhada contigo. Aí ele falou das adolescentes, das teens. Foi eu tive esse direcionamento. É a próxima geração, né? Exatamente. E dentro do contexto, do tema que ele nos entregou para esse ano, mulheres do reino, a mulher eterna, a mulher bíblica, né? Sim. A que não se corrompe, que não negocia os valores, é exatamente isso. Então foi esse direcionamento que o Senhor me deu. Começar a trabalhar com essa geração, já semeando para que elas entendam que uma mulher empoderada é a mulher que anda conforme a Bíblia. E não que a sociedade fala. Sim. Né? E a gente iniciou esse trabalho, foi lindo, né? Elas tiveram ali... Quantas? Nós tínhamos 30 teens. Olha, 30 você levou teens. elas lá pro altar, foi lindo. Foi lindo, ainda tava lá naquele... sim. E aí depois elas foram para uma sala separada, tiveram ali uma oficina de devocional criativo. Olha que legal. Né? Pra gente estimular elas a essa prática. E assim, eu vou me movendo, sabe? Eu gosto de ouvir os meus amigos, o meu esposo, mas eu gosto de andar debaixo dessa palavra, porque eu sei que eu vou estar protegida. E o Senhor mesmo vai dar o direcionamento. Exatamente. Né? Maravilha. Ainda sobre o evento, vi que você lançou, né, o Casa Plena. Sim. Né? E eu já quero dizer, conte comigo. Ah, que linda! Esse Casa Plena. Amém. Fala aí pro pessoal como é que vai funcionar essa Casa Plena. Sim, né? Esse projeto, na verdade, essa frente de trabalho, né, dentro do nosso projeto Plenas, já tinha iniciado, ele já tinha me entregue o ano passado. Só que aí a gente vai... já gerou, né, um embrião, a gente vai gerando, eu falei, esse ano vai nascer. E nós lançamos, inclusive, no novembro do ano passado, no piquenique. A gente já lançou isso, que seria um trabalho nosso para esse ano. A Casa Plena vai ser uma casa de apoio a mulheres com dificuldades financeiras mesmo, né, vulnerabilidade. Aquela mulher que ela é o pai e a mãe da casa, aquela mulher que teve que deixar de trabalhar porque ela não tem com quem deixar os filhos. Então, a gente quer ajudá-la de uma forma que ela consiga agregar alguma coisa com renda mesmo. Então, a gente quer oferecer cursos profissionalizantes para que ela possa ser uma empreendedora, que ela possa ter... Gerar renda, né? Exatamente, e continuar cuidando dos filhos, da casa. A gente quer também oferecer os cursos, atendimento psicológico, jurídico, um aconselhamento pastoral, porque o nosso projeto ele é composto por várias pastoras de várias denominações, né? Então, a gente quer ter essa escala para que elas tenham esse acompanhamento, mas não teoricamente dentro de uma igreja, que às vezes elas não gostam, né? A gente tem mulheres que elas têm repulsa por uma congregação. Foram feridas, foram machucadas e elas não querem participar. Então, a gente quer trabalhar dessa forma também. Então, atendimento psicológico, jurídico, um acompanhamento pastoral, mercado solidário. Então, a gente quer ter uma sala com mercado, gôndolas mesmo, sabe? Foi isso que eu vi, eu já visualizei isso. E ela poder chegar e escolher o que ela quer, e não a gente entregar uma cesta básica. Né? Às vezes ela está faltando um arroz ou alguma outra coisa, ela vai poder escolher o que ela precisa. Salão de beleza também, uma vez no mês, para a gente fazer a unha, o cabelo dela se sentir melhor. E é uma oportunidade também para o voluntariado, né, exatamente, o evangelismo, é uma oportunidade de servir. Que a pessoa tem, né? Exatamente, e também de evangelizar, né? Sim. Porque aí a gente já está... Quando eu lancei, as meninas já começaram a pensar, tem muita coisa para fazer, a gente vai precisar, né, iniciar. Então, a Casa Plena vai ser isso. Eu visualizei, né? Eu tive essa visão, era uma casa rosa, gente. Mas aí agora, né? Eu falei, Senhor, meu Deus, acho que eu vou pintar de azul mesmo, a cor do céu. Eu acho que eu não vou fazer o rosa, pai. Me perdoa, vou mudar essa cor. Mas vai ser bênção. E já tem data? Na verdade, agora a gente vai começar a iniciar o projeto de procurar a casa, a localização. A gente já vai começar esse período de oração para que a gente escolha um lugar onde que seja bênção. Certo. A gente já recebeu várias pessoas querendo se voluntariar mesmo. Sim. No mesmo dia da conferência, depois eu já recebi muitos directs. Então fica aqui o convite para você, que é da área da saúde, da beleza, que é um empreendedor e quer fazer parte disso. Só chamar a gente lá no direct do Conferência Plenas, que a gente vai te atender e vai ser uma honra ter você com a gente. A gente já está quase caminhando para o final da nossa conversa, mas deixa eu te perguntar. O Senhor levou vocês para o sul, sim, né?
Mas o ministério continuou aqui. Me explica como é que é isso. É só Deus para fazer isso, é muita graça de Deus, pois né? Porque a logística, eu imagino que não é fácil. Não, a logística não é fácil, liderar a distância não é fácil. Uma vez que o projeto ele é totalmente voluntário, interdenominacional. Então, assim, é diferente de você, quando é pastor de igreja, pastora de igreja, você coloca um projeto, as tuas ovelhas vão ter que te obedecer, elas vão contigo. É verdade. Diferente, totalmente diferente. Então, é a busca mesmo, a oração, para que o Senhor conecte as pessoas, que elas tenham a mesma visão de reino, o mesmo propósito. E elas vão não pela pastora Cátia, mas pelo propósito do projeto. Sim. E aí tem sido, no primeiro ano foi bem desafiador, né? Eu tinha um problema de temperamento mesmo, controladora, então liderar a distância, deixar as meninas conduzindo aqui sozinhas, sem mim. A primeira reunião que teve sem mim, eu não fiz almoço, eu não comi, o meu marido que está aqui falava assim, mulher, descansa. Eu falei, mas eu não sei como é que vai acontecer. E o Senhor foi tratando até nisso, sabe? Quando a gente decidiu ir embora, a gente estava já planejando isso há 5 anos. Mas como ele era pastor de igreja, a gente esperou terminar o tempo e a gente se programou para mudar. Então a gente deixou tudo arrumado, escritório, enfim. E fomos. Mas quando a gente foi, as pessoas não acreditavam, não entendiam assim, como vocês vão agora, né? Que agora que a plena está começando a fluir. E aí sabe aquela coisa assim, será que é realmente para ir? Aí o Senhor falou, essa é a hora, esse é o tempo. E eu me sinto guardada naquele lugar, sabe? Escondida ali no Senhor. Teve gente já que falou assim, só fazer conferência é fácil, depois vai embora. Não, não é. Nós não somos só uma conferência, nós cuidamos de mulheres. Ontem mesmo eu recebi uma mulher no escritório, me mandou uma mensagem, preciso muito conversar com a senhora, quero saber como que você venceu a crise no seu casamento. Eu estava lá atendendo. Eu recebo muitas mensagens no WhatsApp, eu atendo mulheres pelo WhatsApp, pelo Instagram também. Então, não é só sobre fazer um evento, sabe? E eu estou escondida nesse lugar. Amém. Até que o Senhor tenha outro direcionamento, a gente se move por essa palavra. Amém. E a gente não é o fim, né? Como eu falei, nós somos o meio. Então a gente vem, lança a semente, outro vem rega, outro vem colhe. Assim como a palavra fala, sabe? E é isso. Cátia, fala pra gente rapidinho, como foi esse seu processo no casamento? Porque foi até um comentário que uma das discípulas fez, né? Que inclusive no evento ali houve uma palavra de Deus, houve algo, né, no seu coração a respeito do casamento que estava ali meio conturbado. Fala pra gente como é na verdade, eu vim de uma família totalmente disfuncional, tipo, sem pai, assim, a mãe presente, fui criada com a minha avó, com os meus tios. E isso gerou muitos traumas em mim, né? Uma autoestima uma baixa estima muito elevada, muitos sensos de inferioridade. O temperamento colérico, na época eu não sabia, eu achava que eu era só do signo de Escorpião. E aí... Inclusive, olha, no Casamento Restaurado eu dou uma aula libertadora sobre isso, sobre perfil comportamental. Sim. Entender quem você é, para você entender quem o outro é. Cara, isso é libertador. Sim. E aí o meu marido também tem um perfil dominante, também é colérico. Imagina, 2 dominantes, dois coléricos e uma mulher totalmente sem sabedoria, né? Então não tinha como dar certo, era a graça de Deus mesmo. E aí a gente passou por muitas crises, assim, por conta de relacionamento mesmo. A nossa comunicação era péssima. Ele falava, eu rebatia, eu falava, ele não ouvia, então a gente tinha muitos conflitos por conta disso. Até eu entender qual era a linguagem de amor dele, como era o temperamento dele, eu olhar também pela questão da criação que ele teve, e eu comecei a me mover diferente. Então eu me submeti, na verdade, né? Quando em 2021 o Senhor me pede para voltar para casa, eu me submeto totalmente ao sacerdócio dele. Tudo que eu faço. Gente, que lindo! Presta atenção, gente, que Deus está falando ao seu coração, né? Quantas mulheres que Deus assim tem soprado projetos, sabe, mas nada vai bater de frente com o teu esposo, vai bater de frente com a tua família. É de incluir, não de destruir. Preste atenção. Exatamente. E eu faço essa parte do incluir, porque se você perceber, o Senhor ele já iniciou. E ele com muita dificuldade. Ele tá aqui, gente, com a gente. Ele tá tirando foto da esposa dele. Ele gosta de estar nos bastidores, faz os corres, mas eu falei, não, mas você tem que estar comigo, né? Porque uma coisa que eu aprendi lá na Vivi, na conferência do ano passado, eu lembro do pastor Telmo falando, né? Quando você é uma mulher de Deus, você nunca vai sozinha. Você traz o marido, né? E às vezes o seu marido ele tá
tão ocupado em prover o sustento que acaba realmente ficando esquecida essa parte ministerial. E eu tenho feito isso como uma missão. Então eu arrasto mesmo, às vezes ele me quer, você é o pastor. Porque a minha chamada iniciou com ele. Sim. E com o sim dele. Do marido, exatamente. Gente, ter a bênção do esposo faz toda a diferença. Exatamente. Esse ano? Não, foi ano passado. Eu recebi o meu primeiro convite para ministrar fora. E é um marco, né? A gente ministra só na nossa igreja, aí vai para outra área, já é uma coisa, né? E aí eu recebi uma chamada para ir para Belém. E o meu esposo me abençoou. E é muito bom quando a gente pode caminhar com a bênção do nosso marido. Né? Talvez você pergunte assim, mas o teu esposo é pastor, o esposo da pastora Kátia é um pastor. Não só por isso, gente, mesmo que o seu esposo não seja um pastor, ele é o sacerdote, Exatamente. Ele é o líder da sua casa. E quando a gente consegue entender isso, quando a gente entende esse coisa lugar, flui, né? E aí fala sobre origem, né? Quando eu entendo esse lugar de origem, eu fui criada para ser mulher. Então eu nunca vou ser o meu marido, eu sou mulher. Então quando eu entendo esse lugar, as coisas fluem. Eu sei o meu papel, eu sei o meu lugar. Então esse lugar, sabe, da submissão gera honra, né? Gera provisão, eu nunca, quando eu venho para Manaus sozinha, ele tá em casa, ele cuida das crianças, ele manda foto da mesa posta, eu já fiz o almoço, né? Então eu fico em paz para fluir. É diferente quando a gente não tem esse lugar, não está nesse lugar. A gente, né? O marido, não, eu graças a Deus eu estou em paz, né? Porque ele está comigo, ele me abençoa, ele me envia. Uma vez que ele entendeu que eu fui chamada para isso. Eu lembro que depois que a gente passou da crise, eu fui convidada para ministrar sobre divórcio. E aí eu me senti envergonhada. Eu falei, mas como que eu vou ministrar sobre divórcio se eu não impedir que isso chegasse na minha casa? E a gente estava no carro e eu falei assim, eu fui chamada para ministrar numa rede para falar de divórcio. Eu não vou aceitar. Ele falou, você vai. Vocês chegaram a se divorciar? Não, nós não chegamos a divorciar. Tá. Então ela queria que eu falasse sobre isso, né? Sim. Ele falou, não, você vai, porque você vai ensinar como você... com que armas que você não deixou que isso acontecesse. Aí eu entendi, então eu vou. E aí lá com a minha história, enfim, né, o Senhor fez. Então eu tenho me movido assim, sabe, pastora? Debaixo da palavra de Deus. Glória a Deus. E de obediência mesmo. Eu amo esse lugar de submissão. Eu gosto do meu marido me protegendo, sabe? Eu não gosto de andar por aí solta, desgarrada. Eu gosto de ter meu marido ali me olhando. Tô te olhando, né? Tô te vigiando. Eu gosto desse lugar, sabe? Antes era difícil, não. Eu não gostava, né? Pelo temperamento. Porque o mundo passa isso pra gente de uma outra forma, né? Como um lugar de inferioridade. Na verdade, a submissão é um lugar de proteção, provisão, um lugar de amor, de exatamente. Aconchego. É isso. E é isso, então eu tô gente, nesse querida. lugar, entendeu? Gente, teve também uma novidade do Pod Plenas. Sim, né? é verdade. Como é que vai funcionar o Pod Plenas? Olha, depois que eu voltar para minha casa, quem vai dar continuidade é a pastora Gisélia, né? Sim. Que tem sido meu braço direito ali, junto com as outras Ela pastoras. É uma bênção. Pastora Ellen Mascarenhas, que também é jornalista, né? Então elas vão conduzir isso. É o nosso meio de canal de comunicação, que a gente vai falar sobre as nossas programações, as programações das amigas também parceiras, e a gente vai falar muita coisa ali sobre a sala de leitura. Sim, todo tá mês a gente tem um livro, então a gente vai usar esse canal de comunicação também para debater sobre esse tema, sobre o livro, sobre a leitura. Então vai ser o nosso canal de comunicação plena, né? Já começou na sexta, a gente já está se programando agora para o próximo episódio, próximo programa. Amém. Que bênção, gente. Tá vendo? Essa é uma mulher que inspira, uma mulher que tem se deixado ser trabalhada pelo Senhor, né? É verdade. O pessoal tá me lembrando aqui temos um vídeo. Bora assistir aqui o vídeo. É um resuminho da conferência. Vamos acompanhar. Legal. Vamos. Não, é lindo ver esse ajuntamento. Que lindo, gente. Você viu ali as caravanas, né? Sim. É despretensiosamente mesmo, elas vão porque elas entenderam. E era essa visão que eu queria que tivesse tido no início. A gente custeou praticamente todo o evento. Você só tinha que vender os ingressos e trazer as suas mulheres para o ambiente que a gente já tem preparado. Sabe? Porque quando você vai olhar para fazer o custo para viajar,
Não é todo mundo que tem. Sim, com certeza. Onde que a gente ia Com conseguir certeza. ver Angel, Sim. Flávia Reis, Gente, a Marine. Angel veio de Londres, né? Marine, né? A Carolina também. Em qual lugar que a gente ia conseguir Sim. vê-las todas assim? Foi a primeira vez da Angel no Norte. Quando que ela vai voltar novamente? Qual a oportunidade que a gente teria? Então a gente promove para abençoar as mulheres mesmo, sabe? Então é só ter esse entendimento, não é sobre quem está fazendo, mas é sobre o que está sendo feito, Sim. quem está movendo mesmo. E aí acho que elas entenderam, você entendeu, levou suas mulheres. Sim. E foi benção. A gente tem muito testemunho das líderes de caravanas, assim, então a gente tá muito... O saldo foi positivo, né? O saldo foi positivo. Eu já tenho o tema, eu já tenho uma paleta do ano que vem. Meu Deus, já pode dizer já? Não posso dizer ainda. Então bora aguentar um pouquinho. Mas aí a gente volta para casa agora. Eu vou para um período de oração. Vou cuidar lá do meu rebanho, né? Das minhas 2 ovelhas. A gente também tem umas outras coisas para fazer, mas me submetendo ao comando do Senhor. Amém. Amém. E aí a gente manda novidade Amém. Depois, né? Então segue aí a pastora Kátia Antoni, segue a Conferência Plenas também, que você vai ter aí as informações. Pastora, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Obrigada a você. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por esse ministério que tem nos unido, que tem quebrado barreiras, que tem nos ensinado a cada dia mais que nós somos corpo de Cristo. Sim. E que nós honramos as nossas placas, as nossas denominações, mas nós honramos mais ainda o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, o reino de Deus. E é muito bom quando a gente está num ambiente, faz amigas que são amigas do Senhor, que são filhas, né? E isso é maravilhoso. Eu quero te agradecer, louvar a Deus pela tua vida e dizer que você tem uma amiga aqui, tá? Obrigada. Na área 139, no podcast Pode Tudo. Estamos aqui para servir e deixar um espaço para a tua palavra final. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu fico muito feliz de ter essa abertura com você, uma pessoa que é uma mulher influente na nossa cidade, na nossa comunidade de fé. Eu sou da mesma comunidade que você é, né? Eu nasci, cresci aqui. Mas, infelizmente, às vezes ainda temos barreiras, né? Dentro de casa, e isso é triste, às vezes, de ver. Então, assim, a minha mensagem é que a gente possa realmente romper com isso. Porque quem ganha é o reino, sabe? Naquilo que você é boa, eu não sou. E naquilo que eu sou, né, você também não é. Então, as nossas diferenças, elas não se competem, elas se completam. Sim, elas cooperam. Né? Exatamente. Então, esse é o nosso lema na Plenas. Então, que você seja essa mulher que acende a lamparina da outra, né? Ou você trazer aqui para falar do Plenas. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso, pastora, né? De acender a lamparina da outra. E foi na estreia do podcast que eu mandei a mensagem, né, para você. Pastora, quer divulgar? Quero, então manda alguém. A pastora Gisele esteve aqui com a gente, foi uma bênção. Sim. E graças a Deus, né, por tudo isso. Então a minha mensagem é que você corra para o Senhor e encontre o seu lugar no corpo de Cristo quanto antes. Porque quando você encontra esse lugar no corpo de Cristo, sabe para o que você foi criada? Você não vai mais perder tempo competindo, você não vai mais perder tempo com rivalidades, com ciúmes, porque você já entendeu que em Deus você é plena, você é completa, você é amada, você é aceita. E todas as coisas vão fluir, porque aí eu consigo entender qual é a minha porção. Não preciso andar na mesma velocidade que a pastora Daniele, e a Daniele não na mesma velocidade que eu. Cada uma tem a sua chamada, o seu dom, o seu talento, e juntas nós fazemos com que o reino seja estabelecido. Então, que você encontre em Deus, o quanto antes, o seu lugar nele. E aí você não vai viver pelas expectativas humanas, pelos elogios, e não vai parar pelas críticas. Você vai fluir na porção que o Senhor te entregou. Aleluia, que bênção, que bênção. A gente termina a nossa entrevista aqui, mas eu quero te convidar, aproveitando que você está aqui ainda em Manaus e está aqui no podcast, nós vamos para o nosso quadro, vamos falar com Deus. Eu vou pedir que você nos conduza em oração. Amém. Orando por todos aqueles que estão nos acompanhando agora, por essa mulher, quem sabe, está querendo, está ávida por se tornar uma mulher plena, né? Por voltar para a origem. Às vezes a mulher vai e se perde, já não sabe mais voltar. Mas existe um caminho e existe um companheiro que pode nos conduzir de volta para o lugar certo.
Tá? Quando você fala que às vezes essa mulher ela se perde no caminho, eu começo a lembrar de Eva, né, que estava no lugar da presença, no jardim, no lugar de domínio e autoridade que o Senhor criou para ela, mas por conta da ambição, por conta do orgulho, ela perde esse lugar. A mulher de Deus, quando ela se move por essa ambição, que ela quer estar em lugares que não foi criado para ela, que ela quer estar em posições que não foi para ela perde esse lugar de domínio, de autoridade, porque a palavra de Deus vai falar que o Senhor nos criou para dominar sobre toda a terra. Mas quando Eva ela é seduzida pela serpente, olha, você pode comer todas as frutas, isso, você não vai morrer. É pela ambição de eu querer ter mais daquilo que me foi confiado, daquilo que me foi proposto. Então talvez você não esteja fluindo na sua porção hoje, mulher, porque você quer mais daquilo que o Senhor já desenhou para você. E eu oro nessa tarde para que você encontre esse lugar seguro na presença de Deus, entendendo que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Então aquilo que você hoje pode perceber ali como pouco, Senhor, só isso, eu tenho tantos dons, tenho tantos talentos, eu deveria estar sendo vista, ninguém me vê, ninguém me aceita, ninguém me elogia. Não queira esse lugar. Queira estar no lugar da presença, queira estar no lugar de origem, porque o próprio Senhor te promove, o próprio Senhor te apresenta. Não queira arrombar as portas, mas espera que o Senhor abra as portas para você. Porque quando o Senhor abre essa porta, ninguém fecha. Porque quando o Senhor te dá uma palavra, não há palavra contrária que possa paralisar o teu propósito. Eu oro para você, mulher, encontrar hoje o teu lugar de origem no Senhor, para o qual você foi criada, predestinada, aquele lugar que o Senhor te colocou como autoridade para pisar na cabeça da serpente, que hoje você não viva mais pela semente do engano, dos aplausos, do orgulho, de ser vista, mas no lugar de estar protegida, no lugar de obediência. Eu oro para que todas as vozes de engano, todas as vozes contrárias cessem hoje, para que você esteja sensível à voz do Senhor, e você não se mova mais pelo aplauso ou pela necessidade, mas pelo propósito de Deus. E esse lugar vai te dar provisão, vai te dar alegria, vai te dar proteção, mulher. Eu oro para você que tem dificuldade de submeter ao sacerdócio do seu marido. Hoje que todo o espírito de Jezabel caia por terra, todo espírito de adultério caia por terra. Eu oro para que você encontre esse lugar, essa alegria de estar submissa sobre o sacerdócio dele. Que você entenda que a unção que está sobre você não diminui, a unção que está sobre o seu marido. E quando você se posiciona assim, o sacerdócio do seu marido vai ser reposicionado. A tua geração será uma geração poderosa nessa terra. Então eu oro nessa tarde para que você não se mova mais pelas vozes contrárias ou a voz do mundo, mas pela voz de Deus, do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, receba essa oração. Receba que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus.